Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você sabe, né, Paulinho, que o Estadão de Minas é o maior, né, que existe. Tá louco. Em nome de município, eu não discuto com ninguém, não, mas eu sou mineiro e amo a minha terra. Mas um dia, caminhando pelas ruas da cidade histórica de Tiradentes. Vocês conhecem Tiradentes? Se não conhecem, precisam conhecer. Ei, Tiradentes! Eu encontrei na cidade de Tiradentes uma loja de coisas antigas e de repente me deparei lá com um rádio de madeira. Provavelmente aquele rádio tenha sido fabricado nos anos 20, 30, por aí. O rádio era bonito demais, ele era todo de madeira, lindo de se ver, uma madeira de lei boa, sabe? Todo invernizado. Eu fiquei atraído por aquela coisa que muita gente fala, mas isso é uma velharia. Não, me chamou a atenção. Perguntei pro dono da loja, funciona ainda esse rádio? Falou, é de válvula. É de válvula, tem que esperar esquentar. Mas funciona. Falei, duvido. Aí ele pegou. Obviamente que aquele fio devia ser novo, o fio que entrava na tomada devia ter sido reformado. Então ele pegou aquele fio, enfiou na tomada, ligou o rádio, era valvulado. Eu vi que as válvulas acenderam atrás do rádio. Você tem que esperar um tempinho, aí as válvulas foram esquentando. Eu comecei a ouvir aquele sinal, primeiro aquele sinal de estática, e tive a certeza de que eu ia ficar com aquela relíquia. Ele sintonizou uma rádio local, né? Lá de Tiradentes mesmo, onde 2 locutores anunciavam que a próxima canção era uma música também antiga. Falei, combinou. Tem tudo a ver. Os locutores disseram, nós vamos tocar agora uma música da saudade. Falei, é esse rádio. Paguei por ele o preço pedido, não pedi desconto e segui o meu caminho. Só voltei a ligar o rádio uma semana depois, 3 dias após eu ter voltado para o Rio de Janeiro. Embora eu ame o meu estado de Minas Gerais, eu vivo na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Sintonizei uma estação do Rio de Janeiro, obviamente que era um rádio AM, né? E aquela rádio que eu sintonizei no Rio de Janeiro, acho que o nome da rádio era Mundial. Eu acho que sim. Rio, sintonizei a rádio chamada Mundial. Tocava músicas antigas. Sentei no sofá, estava bebericando uma latinha de cerveja. E fiquei pensando na vida. O relógio marcava 8 horas da noite, eu com aquele radião valvulado ligado, pensando, meu Deus do céu, de quem será, né? Que foi esse rádio, meu Deus. Sabe quando você começa a pensar na vida e bebericando a cerveja? A minha mulher deveria estar em casa por volta de 19h30, estava atrasada já em meia hora. O que será que ela estava fazendo? Comecei a pensar no rádio e a pensar na mulher, né, que ainda não tinha chegado. Perdido em meus pensamentos, pude ver a minha esposa conversando com outra pessoa.
Mas como assim? A minha mulher, ela estava conversando com outra pessoa. Fiquei grilado com aquilo, o rádio ligado. Fiquei enraivecido. Joguei até a minha latinha de cerveja para lá. Acho que tinha até um pouquinho na lata ainda. Foi quando a música que tocava no rádio parou e eu pude ver o rádio procurando sozinho uma nova estação, uma nova sintonia. O seletor começou a se mover sozinho, fazia a sua dança à procura de uma nova estação e parou exatamente naquela sintonia. Parou exatamente naquela sintonia. Eu me lembro, era 1530. A sintonia devia ser essa. 1530. E uma voz que se parecia demais com a minha própria voz começou a narrar o que a minha mulher fez naquele dia. Gente, foi uma coisa impressionante. De acordo com a voz, o atraso da minha mulher era consequência de um relatório que ela tinha que entregar aquele dia, mas que ela já estava a caminho de casa. Não é possível. Não é possível. A comunicação foi direta para mim e parecendo a minha voz. 5 minutos após a revelação que o rádio fez, a minha mulher entrou pela porta, bufando, reclamando do chefe que a fez ficar até mais tarde, sem pagar hora extra, porque ela teve que fazer, olha o relatório, ela falou do relatório. Eu apenas olhei para aquele rádio e dei assim uma risadinha. Meu Deus do céu, não é possível. Demorei a entender como o rádio fez aquilo. Mas com o tempo eu aprendi que eu deveria pensar em alguma coisa e fazer perguntas para o rádio sobre essa pessoa, que o rádio iria me responder. Gente, acredite quem quiser, mas eu terminei com falsas amizades por causa disso. Eu consegui uma promoção no meu trabalho, descobrindo segredos que pudessem agradar ainda mais ao meu chefe. Isso dito pelo rádio. À medida em que eu usava o rádio, mais tempo eu precisava ficar com ele. Eu comecei a ficar viciado nele. Eu não conseguia dar um passo sem consultá-lo antes. A minha mulher começou até a estranhar o meu comportamento. Mas, obviamente, eu não contei para ela, porque eu tinha medo, inclusive, do rádio parar de fazer isso comigo. Eu não contava nada para ela, mas eu não desgrudava daquele rádio. A minha mulher, de vez em quando, atrasava para voltar do trabalho, então, para mim, ela estava sob investigação. Estava sob investigação. Eu ainda não estava confiando assim totalmente nela, não, sabe? E até porque o rádio me contava tudo. Certa noite, eu acordei com os gritos da minha mulher. Acordei com a minha mulher gritando. Me levantei da cama, corri até a sala e lá estava ela encolhida num canto. Ela chorava, a minha mulher, e parecia bastante assustada. Perguntei para ela o que tinha acontecido e com dificuldade ela me fez o seguinte relato. Eu me levantei para ir ao banheiro e quando eu estava passando perto do rádio, o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música que me lembrava um canto gregoriano. Quando eu me aproximei para desligar, eu vi uma coisa agachada com a mão em cima do rádio. Uma coisa? Agachada com a mão sobre o rádio? É. Quando eu me aproximei, quando eu cheguei perto, ao me aproximar, a coisa se levantou. Era uma mulher alta. Uma mulher muito alta mesmo. Mas tão alta que a cabeça dela quase batia aqui no teto. Ela tinha mais de 2 metros. Facilmente ela tinha mais de 2 metros. Você imagina, a cabeça dela praticamente batia no teto.
Ela vestia um vestido branco, mas sujo. Sabe quando o branco está amarelado, assim encardido? O vestido deixava apenas seus pés à mostra. Os cabelos eram pretos, compridos, e também me parecia cabelo desgrenhado, sujo. A mulher aparecia e sumia. Quando eu tentei sair da sala, ela se virou para mim, o rosto pálido, as pálpebras amareladas. Ela escancarou uma boca cheia de dentes e de lá de dentro era possível ouvir o som de estática do rádio, sabe? Quando você está mexendo para mudar as estações. Isso, esse som aí. Quando ela abriu a boca, fazia esse som. Meu Deus, que relato era aquele da minha mulher? Fui até a sala e não vi nada de estranho. Mas a minha mulher, ainda chorando, queria que eu agora me livrasse do rádio. Para acalmá-la, eu disse que de manhã eu iria resolver a situação. Assim que a minha mulher saiu para o trabalho, eu teria que me livrar daquele rádio. Me aproximei e repousei a minha mão em cima do rádio. Estava disposto a me desfazer dele e parecia mais difícil do que eu tinha imaginado antes. Quando finalmente tomei a minha decisão, automaticamente o rádio ligou sozinho. Ligou sozinho, liberando no ar aquele som de estática. A diferença para as outras vezes é que desta vez eu não tinha pensado em nenhuma pergunta. Eu não tinha feito nenhuma pergunta para o rádio. O rádio foi passando pelas estações até que parou na estação de sempre. Em seguida, a voz, que era muito parecida com a minha voz, surgiu, fazendo ecoar pela sala a seguinte mensagem: você acha mesmo que a sua esposa viu algum fantasma nessa sala? Ela sabe o que eu posso fazer e quer que você se livre de mim o quanto antes. Ela planejou um encontro para hoje. Se você ligar para o trabalho dela, ela não estará lá. Sua esposa te trai. Livre-se dela, livre-se dela, livre-se dela, livre-se dela. Fiquei enfurecido, eu soquei o rádio várias vezes, fazendo que ele caísse no chão. Onde ela está? Onde ela está? Gritei várias vezes para o rádio caído sem obter resposta. Liguei então para o trabalho da minha mulher, mas fui informado que ela estava realizando um serviço fora, externo. Liguei para o celular dela, estava desligado. Inquieto, eu saí de casa, dirigi pela cidade em sua procura sem ter sucesso. Quando eu voltei para casa, o rádio estava no lugar habitual. Eu não lembrava de tê-lo tirado do chão. Eu tinha deixado ele no chão. Ao passar pela porta, estava tocando uma música antiga. Uma música bastante antiga. E aquela música de repente começou a me embalar. Surgiu uma fumaça e por trás dessa fumaça eu comecei a ter visão. Eu vi a minha esposa dançando assim, atrás daquela fumaça e ao ritmo daquela música antiga que estava tocando no rádio. Ela estava dançando, a minha mulher, com um homem muito parecido comigo. Só que esse homem tinha chifres na cabeça. E o homem me encarava com um olhar maldoso, enquanto deslizava suas mãos pelas costas da minha mulher e apertava suas nádegas. Ele apertava assim o bumbum da minha mulher. Eu corri nessa hora desesperado até o rádio e arremessei o rádio no chão com toda a minha força, fazendo-o quebrar. Ainda pisei em pedaços para aumentar o estrago. Sentei no sofá e fiquei tomando de novo uma latinha de cerveja, esperando que ela voltasse. Ela chegou no horário habitual. Só que quando ela chegou,
Eu tava louco, eu tava transtornado. Eu já me levantei e fui de encontro a ela na entrada. Onde é que você tava? Onde é que você tava? Que eu procurei você no trabalho e não te achei. Eu procurei você em tudo que é lugar dessa cidade e não te encontrei. Onde é que você tava? Onde você tava? E eu tava até com a mão armada pra dar um tapa. Ela respondeu com a cara assustada. Eu tava num serviço externo. Eu tava num serviço fora. Você tá mentindo. Você tava me traindo, né? Você tá louco? Eu tava trabalhando. Aliás, eu não suporto mais trabalhar naquele lugar e você desconfiado de mim? Quem foi que te falou isso? Eu olhei para os cacos do rádio. Ela entendeu. Foi nessa hora que ela caminhou e eu ainda continuava com a mão armada, tipo, pronto para dar um tapa nela, sei lá que besteira que eu ia fazer. Saí de casa, até para evitar algo pior. Parei num bar e todos me olhavam assim de uma maneira estranha. Parecia que havia alguma coisa de errado comigo. E tinha mesmo. Eu estava com os olhos arregalados, com aparência de louco. Completamente louco. Foi quando, não demorou muito tempo, veio o meu irmão de encontro a mim naquele bar. Ele havia sido avisado pela minha mulher de tudo que tinha acontecido em casa, e a minha mulher, inclusive, nem em casa estava mais, mas sim na casa da mãe dela. Estava com medo, assustada com a minha atitude. Para resumir, o que aconteceu? Esse meu irmão conhecia uma pessoa espírita e eu relatei o que estava acontecendo com aquele rádio em casa. Ainda tinha cacos do rádio espalhados pela sala. Esse espírita, ele pediu que eu levasse os cacos daquele rádio. Foi o meu irmão quem me ajudou. Foi tudo colocado num saco e caixa de papelão e nós levamos para o espírita. E ele constatou: aquele rádio pertencia a uma mulher que no ano de 1936, enquanto ouvia uma música apaixonada naquele rádio, com os olhos fechados, acabou sendo morta pelo marido, que, enciumado, sabia em quem aquela mulher pensava durante a execução da música. Ele viu a mulher com os olhos fechados, ouvindo o rádio, em 1936, e a matou. A matou com 3 tiros, todos no peito da mulher. E o espírito daquela mulher se apoderou daquele aparelho, daquele rádio. Aquela mulher, na verdade, de acordo com esse espírita, tudo é de acordo com a explicação dada por ele, não queria que mais ninguém tivesse paz. E ela interferia em todo mundo que se aproximasse do rádio, porque nele, rádio, o espírito, a alma dela, havia se apossado. Aquilo tudo que eu tinha escutado a respeito do que eu fizera ao longo da vida com aquele rádio, grande parte era mentira. Uma parte era verdade, a outra parte era mentira. Inclusive, era mentira sobre a invenção da minha mulher. Olha, foi assim que eu acabei me livrando desse rádio e ganhei uma proteção espiritual a partir daí, de acordo com essa pessoa espírita. E, obviamente, não abandonei também a minha religião. Desde então, eu evito comprar qualquer objeto antigo que tenha pertencido a alguém, porque todo objeto ele traz em si, foi assim que me foi explicado, uma carga de energia dos seus donos anteriores. E pode ser que na carga desses objetos antigos haja alguma carga assim tão negativa.
Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu também te ouço no rádio, mas no rádio do meu carro ou no meu rádio de pilhas. Mas ultimamente eu prefiro te ouvir aqui no canal no YouTube. Eu acho mais seguro. Eu tenho medo, até hoje, de mexer no seletor dos rádios, dos aparelhos de rádio. Eu tenho medo de ouvir o som de estática, esse som. E cada vez que eu ouço este som, parece que aquela voz vai falar comigo. Essa é a minha história da meia-noite. Assinado Fábio Onés, o seu amigo. Se você gostou da minha história, por favor, curta, dá o seu joinha. E se não for pedir muito, peço-lhe a gentileza de se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. E por que não? Manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.